Hoje nós estamos debatendo o uso medicinal do canabidiol. E a gente percebe no Brasil, é recente a liberação da Anvisa, no sentido de casos excepcionais, mas há liberação para importação do tratamento de patologias específicas e expressivas, que já não respondem, né, a refratárias, como o senhor usou a expressão, que é a expressão técnica correta, que não respondem ao tratamento, aliás, a Ana falou sobre isso também, ao tratamento convencional. Agora, a gente percebe que há um lobby, sim, também em curso no momento no Brasil, para a liberação pura e simples da maconha. E nós estamos entendendo no programa de hoje que o canabidiol e a maconha não são a mesma coisa. Não são. Não são. O canabidiol é um elemento entre os 480 conhecidos, é um desses elementos, como é o nome do remédio, doutor? Eu vou te perguntar 20 vezes, o remédio da pressão. Bradicinina. A bradicinina é retirada do veneno da cobra jararaca. Eu falei cascavel, mas é jararaca. Da jararaca. Ou seja, você não ia querer aquele veneno, devido à toxicidade e tudo, e o risco, mas aquele elemento, aquele elemento, ele tem essa utilidade. E a gente percebe, então, uma certa confusão de que a maconha é que vai tratar essas doenças, mas é um dos elementos da maconha. Vamos lá, maconha pura e simples, como muitos tentam hoje, a gente vê esse lobby em curso no sentido da liberação. Quais são os efeitos do uso eventual ou continuado da maconha? Os efeitos deletérios, né, os efeitos negativos que podem acontecer, a maconha pode causar dependência, o sujeito pode, aí os piores efeitos que pode acontecer, pode desenvolver surtos psicóticos, ele pode delirar. Ele começa a entrar num processo onde ele começa a ver coisas, ouvir vozes, ele entende que está sendo perseguido. Entendi. O indivíduo pode desenvolver transtornos de ansiedade. Ele entra num surto, portanto. Entra num surto, propriamente dito. Né? Esse surto, né, quando o indivíduo está nessa condição, ele precisa de atendimento médico imediato. Não é só, então, quando ele está sob o efeito, eu tô doidão. Não. Mesmo tendo passado, ele surta. É o inverso, porque quando ele está sob o efeito, que ele busca o efeito positivo, ele quer relaxamento, ele quer tranquilidade. A maconha provoca, né, um relaxamento, uma tranquilidade. Agora, o efeito colateral que pode acontecer, o efeito que ela pode levar, né, é o efeito desse surto psicótico. E qual é a dose necessária, quanto de maconha, tem, qual é a porcentagem que tem ali de tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa da maconha, que está ali naquela quantidade, como é que aquele indivíduo está naquele dia disponível para receber, nada disso se sabe. Né? Nem o sujeito plantando a maconha em casa, ou nem o sujeito comprando a maconha, né, de um traficante, nada disso se sabe. Né? Não é possível ter essa relação. Então, essa aferição é impossível. É impossível. Então, hoje a gente sabe, as pesquisas apontam hoje que traficantes, para potencializar e para conservar, parece-me que a maconha oxida com uma certa rapidez, usam o óleo de haxixe que potencializa e traz consigo também outros elementos mais tóxicos. É isso mesmo? Não só isso, mas hoje em dia, por exemplo, né, uma coisa que eu acho até muito mais grave, hoje em dia é comum, dentro do consumo de maconha, o consumo de maconha junto com o crack, que é conhecida popularmente pela nossa juventude com o nome de zirrê. Né? Dentro dos próprios pontos de venda já são vendidos ou os cigarros prontos, né, ou a droga casada, né, o pacotinho de maconha, o pacotinho com crack. Altamente. Então, essa dinâmica que está aí em volta. Aí a gente fala, então vamos legalizar e acabar com essa dinâmica. Continua exatamente a mesma substância, arriscando a juventude e que a gente não tem a menor condição de fiscalizar, né, quem é que está comprando. Haja vista que hoje, por exemplo, em qualquer bar que se entre, tem uma placa dizendo é proibido venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e de cigarros. E quem é que fiscaliza isso? Né? É só ficar parado na porta de um bar que você vai ver facilmente jovens menores de 18 anos comprando bebida e comprando cigarro. Quando, infelizmente, pais não mandam os filhos comprarem para eles. Também tem isso. A legalização da maconha traz exatamente o mesmo problema. Problemas médicos aumentam quando uma droga é legalizada. Né? Que se discuta do quesito de segurança, se vão diminuir ou não os problemas legais. Eu acredito que não, mas não é a minha área. Agora, uma coisa eu afianço, quando se legaliza uma droga, seja ela qual for,
problemas médicos aumentam. Então, o que se tem que discutir quando se fala de legalização é se a sociedade deseja essa legalização e está pronta para ver seus filhos e netos vivenciando mais e mais problemas médicos, clínicos e psiquiátricos em função da legalização da maconha. O senhor falou a respeito do surto psicótico, até eu lhe interrompi, de repente pode ser a questão da esquizofrenia. O que acontece? O sujeito muitas vezes tem uma tendência, né, a desenvolver a esquizofrenia. E aí, usando maconha, isso pode acontecer, ele pode disparar um surto psicótico. Gatilho, portanto. É um gatilho importante. Potencializador, tremendamente. Exatamente. Ainda não se tem um trabalho, pelo menos de conhecimento meu, de que a maconha diretamente desenvolva a esquizofrenia. Mas que ela potencializa surtos psicóticos, sim, isto é uma realidade. E, obviamente, se o indivíduo tem uma tendência à esquizofrenia, desenvolver, potencializar um surto psicótico, né? Qual a diferença entre os dois, entre a esquizofrenia e... A esquizofrenia é a doença em si, né? Por exemplo, para ficar um exemplo mais claro para a população, a hipertensão é a doença. O sujeito pode estar hipertenso e a pressão não está alta. O surto psicótico é a crise hipertensiva. Entendi. É aquele momento em que o indivíduo entra em crise. Então, uma pessoa pode fazer uma crise hipertensiva por uma razão sem ser normalmente um hipertenso. Mas um hipertenso fará crises hipertensivas. Um esquizofrênico terá surtos psicóticos. Ele é um portador de uma condição mental em que ele terá surtos psicóticos, às vezes difíceis de retornar. Alguém, por exemplo, sob efeito de droga, sob efeito da própria maconha, da cocaína, de outras, ele poderá ter surtos psicóticos sem ser naturalmente esquizofrênico, somente pelo efeito da substância. Que risco. Qual a probabilidade? Existe alguma pesquisa que aponta com que frequência, por exemplo, quantos usuários? A gente sabe, por exemplo, que eu já fiz N programas aqui sobre isso, rapidamente abrindo um parênteses só para, né, por exemplo, por que muitas pessoas utilizam a própria cocaína? Claro que a gente sabe que o crack já é outro departamento, vai gerar dependência, ponto. Mas, por exemplo, muitas pessoas utilizam a cocaína ou até o álcool e conseguem... outros abusam, daí também vai se enganchar. Mas, se aquela pessoa... Então, ela fala, não, mas eu uso quando eu quero, eu paro quando eu quero. Mas tem pessoa... A gente não sabe exatamente explicar. Há ali um elemento. Só que a gente percebe que hoje, parece-me, à medida que são os 10 anos... Gente, hoje é o programa 1999, cabeça para cima. Amanhã a gente grava o programa número 2000. Parabéns, sucesso. É um feito. Que bom poder compartilhar com vocês, telespectadores, com essa equipe maravilhosa, o Paulo que está aí na frente do programa hoje, a gente debatendo um tema tão pertinente e relevante. Mas por que eu levanto? É porque você vai com o tempo, claro que é a Ana Paula que vai poder responder isso, que ela é a cientista, mas assim, eu observo que com o passar do tempo, o risco, me parece que o nível eu me lembro que no início as pessoas falavam 12%, 10%, 15%. Hoje eu já vi médico sentar aqui e dizer 30% vai se viciar. Quer dizer, é esse abuso que está levantando aquilo que eu chamaria em inglês de threshold, eu não sei nem como eu falo em português, aquele nível, sabe, onde você passa a régua que você fala que vai causar essa dependência. Então, não sei se tem como apontar com a maconha esse nível de dependência ou se ele é um degrau de entrada para outras drogas mais pesadas e quantas pessoas eventualmente vão ter esses efeitos mais nocivos. Assim, evidenciados. A coisa mais clara que a gente pode dizer quanto ao uso de maconha é o seguinte, o índice, né, o risco de você ter problemas usando maconha é o mesmo risco que você tem de morrer brincando de roleta russa. Muito grande. Caramba. Agora, assim, você está usando... Porque todo mundo fala que maconha é aquela droguinha light. Tem vamos combinar. Vamos combinar. Não tem essa pecha? Claro. Tem um lobby. Assim como também o álcool é super aceitável. Mas tá aí e o álcool é um destruidor de famílias e um destruidor de sociedade. Uma pessoa então, assim, vai, enche a cara e mata alguém no volante. A gente não tem como colocar nenhum índice de nada, porque cada cérebro é um cérebro diferente. Claro. E nós vivemos quimicamente. São reações químicas e elétricas. Então, cada um tem o seu percentual interno, a sua fisiologia interna. Agora, obviamente, qual é a diferença do homem do passado, dos anos 50, para a gente? Nós estamos sobre um nível de estresse muito maior do que esse indivíduo. Então, o emprego, a vida instável,
a alimentação, que tem várias toxinas. Então, você vem agrupando drogas que você vem se alimentando dessas drogas o tempo todo. E digo drogas assim, drogas mentais e drogas físicas mesmo, materiais. Quais seriam as drogas mentais? A violência. Por exemplo, a gente liga a televisão e fica vendo violência. Aquilo altera, então, aquilo altera a sua química. A nossa química. A nossa química. A pornografia os pensamentos, altera tremendamente a internet, química. o uso abusivo da tecnologia. Então, você vê que o indivíduo ele vem de uma carga muito forte, muito poderosa. Então, quando você ainda acrescenta esse indivíduo que tem uma predisposição hereditária a uma esquizofrenia, por exemplo, há um nível de vida extremamente estressante e ele ainda utiliza alguma droga, isso é um portal seja bem-vindo, né? Então, ele vai apresentar o surto. E pessoas que não apresentariam nenhum surto a vida inteira com o uso de drogas vão apresentar. E podem até não ficar esquizofrênicas, mas vão ter surtos eles podem não ficar esquizofrênicos, mas podem apresentar uma doença de paranoia, por exemplo. Entendi. Eles entrarem e terem esse tipo de alteração de ansiedade, insônia, alteração de apetite, depressão. Então, nós vamos ver assim, vamos estar aqui listando uma lista infinita de doenças. E se torna muito difícil tratar essa pessoa, porque você vai dar um antidepressivo, depois essa pessoa vai misturar com maconha, meu irmão, vai ter um problema. Não tem Exato. como você tratar uma pessoa de uma doença psiquiátrica se ela está usando uma substância, uma droga. Você tem que primeiro trabalhar junto à questão da droga, trabalhar a questão da droga, né? E concomitantemente trabalhar a doença psiquiátrica. Doutor, eu tenho depressão, mas eu fumo maconha. Então a gente tem que resolver os dois problemas. Não dá, eu não quero resolver o problema da maconha. Então vai ser muito difícil resolver o outro problema. Quando a gente fala assim, quais são os prejuízos, né, que a liberação pode trazer, o que a própria droga em si, liberada ou não, pode trazer, quem muito bem responde isso são as mães. Eu considero as mães a força moral da sociedade. Então, assim, não vejo ninguém perguntar para mães de dependentes químicos, mães de usuários contumados e dependentes de maconha. Até hoje, nenhuma delas, né, eu converso com muitas, e nenhuma delas me disse assim, doutor, eu sou a favor que legalize. Doutor, eu sou a favor que libere. Doutor, eu sou a favor que isso que entrou na minha casa esteja disponível para entrar facilmente na casa de todo mundo. E eu estou falando aqui de maconha, que é o nosso tema. Eu não estou aqui me ampliando para outras drogas. Isso tudo que eu estou falando, eu estou me atendo, nem em função do nosso tema de hoje, eu estou me atendo à maconha. Eu não conheço uma mãe de um paciente meu internado em função do uso exclusivo de maconha que esteja a favor de... Tenho diversos. Porque fizeram surtos psicóticos, porque fizeram transtornos de ansiedade, porque desenvolveram uma coisa extremamente importante quando a gente fala de jovem, que é a síndrome amotivacional, ou seja, o sujeito perdeu a motivação, fica deitado no sofá o dia inteiro, procurando somente aumentar os meios e maneiras de consumir mais maconha. E aí para de estudar, para com a atividade esportiva, e isso para tem com o muito resto. mais do que a gente imagina. Diversos. Quando a gente trabalha com isso, a gente acaba vendo diariamente. Então, não há uma mãe de um dependente químico a favor de legalizar, de que se distribua isso com muita facilidade. Gente, a importância da gente entender, portanto, a diferença da maconha para o canabidiol. É isso que eu ia falar agora, que exatamente a importância de saber que uma coisa é o veneno da jararaca e a outra coisa é a medicação. E as duas coisas são incompatíveis. São completamente diferentes, distintas, e a sociedade precisa dessa informação. Porque o que aconteceu agora nesse momento? Foi liberada a medicação, mas a sociedade não recebeu a informação que precisava receber para entender. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa, eu nunca tinha ouvido a informação que o doutor trouxe. Por exemplo, nós estávamos conversando antes e ele falou, existem pessoas dentro do centro que são exclusivamente usuários de maconha. Para mim, maconha era uma porta de entrada. Também. Eu estou aqui. Não uma pessoa que precisasse ser internada por causa do uso da maconha. Eu fiquei estarrecida.
Eu fiquei assim Mas perplexa. você vê como a porque informação hoje é maquiada no sentido de dar a impressão que é uma coisa inofensiva. leve, light. E não é. Ainda mais, isso é uma coisa que eu vi recente aqui, um delegado de polícia falou. E não se engane não, a maconha dos anos 50 era uma e a maconha de hoje é outra. É muito mais forte, é muito mais... Eles botam elementos químicos, solventes, que colocam para potencializar e ganhar dinheiro, obviamente. Ganhar dinheiro. Quando, né, essa aqui é da boa, não sei. Mas a gente sabe, inclusive, que o canabidiol poderá ser produzido de forma sintética, não é, é possível, isso? A gente sim. vai ver já isso aqui e entender efetivamente, então, a aplicação medicinal, que é o tema do programa, do canabidiol no terceiro bloco. Cabeça pra cima.